Olá pessoal, aqui quem está falando é o Levas Faria Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, né? Principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Como eu cheguei a essa conclusão, eu simplesmente aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, né? Eu fiz a seguinte indagação: é a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Portanto, quais são as equações do movimento que descreve a atração e repulsão? A lei da gravidade, a força elétrica, proporção de Galileu, ou seja, essa função 1 sobre x ao quadrado. Esse gráfico aqui que você está vendo. E, portanto, esse gráfico ele explica de forma correta os fundamentos de economia e principalmente os efeitos da economia. E é justamente isso que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, nesse breve vídeo. Eu vou olhar para esse gráfico e cruzar as informações que esse gráfico está dizendo com os dados do Banco Central, que eu entrei aqui no site do Banco Central, da internet. Então, pessoal, o que eu vou mostrar aqui justamente como que a teoria econômica quântica ela é precisa, como que a teoria econômica quântica ela é precisa. Então eu vou cruzar as informações desse gráfico, que é o gráfico mais fundamental da economia, as informações que ele fala, e eu vou cruzar com os dados do Banco Central. Que eu fiz uma análise do Banco Central, de 2008 a 2020, a 2021. De uma maneira geral, o que está falando? Eu fiz essa análise e está confirmando esse gráfico. Toda vez que você tem uma taxa Selic, ou melhor, uma meta de inflação, melhor dizendo, o importante também da teoria econômica quântica foi ter encontrado o tamanho do espectro econômico, que vai de 2 a 6%. E todos os números acima de 6%, que é o limite superior da economia, caem numa colinearidade inflacionária. Então o espectro econômico vai de 2 a 6% e, portanto, existe uma única mediana nesse espectro. Quanto? De 4%. E o significado de mediana significa tendência central. Mas quando o governo estabelece uma meta de inflação, essa meta de inflação passa a ser uma tendência central. Mas a teoria econômica quântica provou que existe uma única meta de inflação, de 4%, porque ela está na mediana de todo o espectro econômico de 2 a 6%. Mas também está mostrando esse gráfico que quando você escolhe, aqui agora é a análise, quando você escolhe uma meta de inflação de 4% ou acima de 4%, você tá jogando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, que é justamente no limite superior da economia, que eu já falei aqui em vídeos no YouTube. Digita aqui Leverson Costa, que você vai ver isso daí. Não é à toa que quando o conceito tradicional de economia fala, toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa Selic e uma moeda forte. Uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Mas o que significa uma baixa taxa de juros? Que ela potencializa uma alta inflação. Então isso está confirmando o que esse gráfico está dizendo. Então, quando eu cruzo essas informações com o Banco Central, que eu estou olhando lá no Banco Central direto, eu estou olhando para meta de inflação, taxa de juros, taxa Selic e a variação do IPCA. Então, quando eles escolhem uma meta de inflação de 4% ou maior do que 4%, eles estão jogando a economia para a sua região de estabilidade econômica, aqui para 6% o limite superior da economia, onde a desinflação é a menor possível e, portanto, você tem o quê? Uma variação do IPCA muito baixa. Então, quando você pega essa análise, e aí, melhor dizendo, aí você faz o inverso. Quando você faz o inverso, o governo ele escolhe uma taxa Selic abaixo de 4%, ele já está potencializando uma variação do IPCA muito alta. E esse efeito acontece quando eu estou cruzando agora com os dados do Banco Central. Só que o governo aqui no Brasil ele faz isso, ele diminui, ele escolhe uma meta de inflação abaixo de 4%, que vai potencializar uma desinflação alta e, portanto, uma variação do IPCA, uma variação alta do IPCA e com a taxa de juros lá em cima. Aí quando você vê o jogo final, a variação do IPCA realmente foi muito alta. Ele foi alta em comparação quando o governo escolhe uma taxa de juros baixa,
uma meta de inflação de 4% ou maior que 4%, só para você ver. Então, veja essa análise. Então, eu fiz essa análise aqui. Em 2018, só para você ver, eu peguei a média da taxa Selic de 2018. Eu entrei em todas as reuniões do Copom em 2018, para eles definirem a taxa Selic, e encontrei a média da taxa Selic, foi de 6,5%. E eles escolheram a meta de inflação de 4,5%, ou seja, eles escolheram a economia, jogou a economia para a sua região de maior estabilidade, em 2018, ainda no governo Temer. Qual foi a variação do IPCA? De 3,75%, ou seja, menor ainda do que a meta de inflação que eles escolheram de 4,5%. Por quê? Porque quanto mais você joga a economia, você escolhe parâmetros da economia que vai cair na sua região de maior estabilidade, menor vai ser a variação do IPCA. Porque a variação do IPCA está falando variação do preço, isso é desinflação. Então você vê como confirma a teoria econômica quântica. E vamos lá. Em 2019, a taxa Selic média, novamente eu entrei lá nas atas do Copom de todas as reuniões de 2019 e calculei a taxa Selic média, foi de 5,2%. A meta de inflação que eles escolheram naquele momento, em 2019, foi de 4,25%. Portanto, a economia também estava o quê? A política econômica adotou parâmetros para jogar a economia justamente na sua região de maior estabilidade econômica. Qual foi a variação do IPCA? 4,31%, ou seja, em cima da meta. Em cima da meta de 4,25%. Confirmando esse gráfico, só para você ter uma ideia. Então você vê aqui um detalhe, aí vamos lá, 2020, novamente, eles escolheram a taxa Selic, a média da taxa Selic 2020 foi de 2,71%. Nesse caso, para uma taxa Selic média de 2,71%, é como que você jogou totalmente, você vai ter uma inflação de 6%, corresponde a uma inflação de 6%, jogando nessa equação aqui, 1 sobre x ao quadrado, mas enfim. Aí eles escolheram, a taxa Selic média em 2020 foi de 2,71% e a meta que eles escolheram foi de 4%. Qual foi a variação do IPCA? 4,52%. 4,52%. Ou seja, em cima da meta. E ela só foi maior essa variação do IPCA porque ele baixou a taxa Selic mesmo para 2,71%, porque isso corresponde a uma inflação de 6% de fato. Então, e aí o IPCA variou para 4,52%, ou seja, em cima da meta. Na verdade, abaixo da meta correta, porque uma taxa de juros de 2,7% corresponde a uma inflação de 6% na luz da teoria econômica quântica, mas eles escolheram uma meta de inflação abaixo dessa taxa Selic de 2,71%. Eles escolheram uma meta de inflação abaixo da taxa Selic média de 2,71%. E por isso você teve um IPCA de 4,52%, que foi um pouco acima da meta de 4%, mas uma taxa Selic média de 2,7% corresponde a uma inflação de 6%. Ou seja, preciso de fato. Então o que você pode dizer é que essa variação do IPCA ela esteve abaixo da meta de fato, porque uma taxa Selic de 4,71 corresponde a uma inflação de 6%. Enfim, preciso. Aí em 2021, só para você ver, aí em 2021 a taxa Selic média foi de 5,86, mas já vinha aumentando a taxa Selic. Veja que em 2020 a taxa Selic foi de 2,71. Mas já em 2021 a taxa Selic já foi para 5,86, aumentou bastante. E aí, a meta que eles escolheram foi uma meta de inflação de 3,75, ou seja, abaixo da única meta de 4%, defendido pela teoria econômica quântica. E por isso que teve um IPCA já alto, de 10%. Então você observa que quando você escolhe uma meta abaixo de 4%, você já potencializou uma alta desinflação, ou seja, uma alta desinflação é uma variação do IPCA para cima. Então esse fenômeno já aconteceu. Então não é salutar escolher meta de inflação abaixo de 4%. Não é salutar. E você está vendo, quando você escolhe uma taxa Selic baixa, uma taxa de juros baixa, uma meta de inflação de 4%, maior de 4%, você está jogando a economia para a sua melhor região de trabalho, que ela é mais estável. É como que você coloca a economia
na posição que ela trabalha de forma natural. Natural, ela trabalha de forma não forçada. Não forçada. E você vê que os resultados são precisos. Você vê que a variação de IPCA ele está em cima da meta. Agora, quando você faz, aí você faz o inverso. Você começa a escolher meta de inflação abaixo de 4% e aumenta a taxa Selic, você vai ver que a variação do IPCA ela é alta. Ela é maior do que quando você toma essa medida contrária, uma baixa taxa Selic, uma meta de inflação de 4% ou maior que 4%. Então, quando você diminui a meta de inflação e aumenta a taxa de juros, você está potencializando uma variação alta do IPCA. E isso realmente está confirmando. Eu cruzo essas informações, olhando lá no Banco Central, está confirmando isso de fato, que é terrível para a economia você reduzir a inflação e aumentar a taxa de juros. Quando você escolhe uma meta de inflação abaixo de 4% e aumentando a taxa de juros, você vai ter uma variação de IPCA alta. E realmente isso acontece. Entendeu? Você acontece realmente. Então a variação do IPCA, mesmo você reduzindo a meta de inflação, com alta taxa de juros, a variação do IPCA ainda é muito maior do que quando você escolhe uma meta de inflação de igual a 4, maior do que 4%, e uma taxa Selic de baixa. Porque, na verdade, você está jogando a economia para a sua região onde tem a menor desinflação, onde a economia é toda estável. Porque quando você escolhe a meta abaixo de 4%, você está forçando a economia. Você está forçando a economia a trabalhar naquele lugar. Porque não é naquele lugar que ela quer trabalhar. A economia ela gosta de trabalhar de fato no limite superior da economia. Isso significa uma taxa de juros real negativa e tal. E aí, por isso que eu falo, a teoria econômica quântica ela derrubou o capitalismo financista, não tenho dúvida. Porque ela está provando de forma consistente as coisas precisas. Então eu estou agora olhando lá nos dados do Banco Central, olhando na fonte honesta, fidedigna, cruzando com esse gráfico aí em cima. É preciso, precisão cirúrgica. Por isso que esse gráfico eu até falo que ele é o próprio Banco Central. Ele é o próprio Banco Central. E realmente ele é o próprio Banco Central. Então, quando você aumenta a taxa de juros e reduz a meta de inflação, você está forçando a economia a trabalhar naquela posição. E por isso que você tem uma variação de IPCA muito alta. Porque não é ali que ela quer ficar. Ela quer ficar onde? Em baixa taxa de juros, uma meta de inflação alta, ou inflação alta, onde toda a economia é estável, beleza, e isso favorece toda a população de fato, mas não vai favorecer muito o sistema bancário, que ele não ganha com taxa de juros real negativa, né? Então você vê assim, de uma maneira geral, o governo Lula, ele não é o governo do povo. Quando você olha na política econômica do governo Lula, a taxa de inflação, a taxa de juros que eles escolheram, enfim, não é política econômica que favorece ao povo mesmo, não favorece de fato, honestamente. O governo PT, ele faz uma política econômica que de fato não favorece ao povo. Favorece o capital rentista, favorece as instituições bancárias. Por isso que o nosso Brasil é um país pobre. Mas já no governo Bolsonaro, já no final do governo Temer para o governo Bolsonaro, realmente teve uma política econômica para favorecer o povo brasileiro de fato, né? Isso aconteceu, os dados, eu estou cruzando as informações, isso é uma coisa honesta, entendeu? Então, mas o que mais importante é dizer, quando eu cruzo as informações do Banco Central e cruzo com esse gráfico, precisão em cima. É exato, é exatidão pura. Então, eu falo, existe de fato um assassinato ao conhecimento, só para ter grandes lucros, e isso é ruim, por isso estão construindo pobreza no nosso país, isso é muito chato, mas eu sei que a minha luta é uma luta inglória, é uma luta muito difícil, né? Eu estou mostrando para o mundo como de fato a economia funciona, mas eu vou ter muita dificuldade, eu sei que minhas teses dificilmente elas serão colocadas em prática, porque eu não tenho poder econômico, eu não tenho poder político, e eu estou justamente derrubando o capital financista. No Brasil, cientificamente falando, o capital financista caiu. Ele foi, no final, na verdade, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Entendeu? Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro o capital financista. Ele caiu, objetivamente, cientificamente, o capital financista caiu. Entendeu? Ele caiu, ele foi para o espaço.
Entendeu? Porque você precisa respeitar o conhecimento revelado. Já é difícil as coisas e você não respeita o conhecimento. Então você vê que os altos ganhos, os altos lucros, é porque eles estão assassinando o conhecimento, eles estão estrangulando, eles precisam estrangular a economia para eles ter altos lucros. E por isso que nós hoje no mundo tem uma concentração de riqueza muito grande, uma desigualdade social e econômica muito forte por conta do capital financista, que é um dinheiro falso. No final, ele é um dinheiro, amaldiçoado, é o câncer da economia. Mas, novamente, você vê que realmente os dados do Banco Central está confirmando esse gráfico aí que você está vendo, esse gráfico 1 sobre x ao quadrado. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você potencializa uma variação alta do IPCA. E esse efeito acontece mesmo. Basta olhar no site do Banco Central. Quando você diminui a taxa Selic, a taxa de juros, você faz o IPCA variar menos. A variação do preço é menor. Né? E ela é ainda menor quando você tem uma meta de inflação igual a 4 ou maior do que 4 e uma taxa Selic muito baixa. Essa variação do IPCA é ainda menor, porque você jogou a economia para o seu ponto de maior estabilidade econômica, com a desinflação praticamente zero. E quando você faz esse jogo inverso, aí toda a variação de IPCA é maior. E esses dados estão no Banco Central e está confirmando justamente esse gráfico aí. Obrigado, pessoal. Então fica aí para vocês analisarem esse meu vídeo, fica à vontade para vocês refletir, mas é pura potência. É potência realmente a teoria econômica quântica, é o santo grau da economia. Obrigado. Aí é que eu estava esquecendo aqui, né? Então, igual eu falo, o Brasil ele precisa agora liderar, ditar a economia global. O Banco Central do Brasil ele precisa, o Banco Central do Brasil, na verdade, é o banco que precisa hoje conduzir a economia mundial, porque essa grande teoria nasceu no Brasil e não pode ser mais o Federal Reserve, entendeu? Que nós estamos explicando toda a economia global. Então, na luz da teoria econômica quântica, o Banco Central do Brasil é o banco que precisa conduzir agora o ritmo da economia global. Não o Federal Reserve dos Estados Unidos ou o Banco Central dos Estados Unidos, mas sim o Brasil. Obrigado.